eu sou a Sandriana e vos falo representando o meu grupo de trabalho. Somos alunos do 7º período do curso de Psicologia da ESFA e essa é a nossa proposta de intervenção para o projeto Integrador. Estamos aqui para falar sobre a luta antimanicomial. Você sabe do que se trata? Já ouviu falar em reforma psiquiátrica? Conhece alguém com transtorno mental grave? Nesse vídeo, você vai ouvir o relato de uma trajetória em relação ao diagnóstico e tratamento de esquizofrenia. A história desse indivíduo mostra que é possível realizar o tratamento de transtornos na lógica do cuidado em liberdade, sem internação, sem isolamento, sem preconceito e com tratamento adequado. Essa é a proposta da reforma psiquiátrica: tratar sem isolar, tratar sem excluir. Conheçam agora o Dailton, nosso entrevistado e protagonista desse vídeo. Hoje ele vive com autonomia, é um escritor e a sua história vem trazer inspiração e estimular um olhar mais assertivo para as pessoas que se encontram em sofrimento no âmbito da saúde mental. Eu era um motorista de ônibus e tudo dentro da normalidade. Começou a aparecer umas visões. Eu via ciclista atravessava na frente do ônibus, aparecia um carro, aparecia pedestres, que só eu via. Um dia, ao trafegar na rodovia, eu vinha com o ônibus lotado. E aí, eu tive uma visão inusitada. Apareceu um navio atravessando na frente do ônibus que eu dirigi. Aí freiei bruscamente e teve um pânico no ônibus, os passageiros. E aí, a partir daquele dia, eu consegui terminar a viagem, mas foi a última vez que eu dirigi profissionalmente. Após esses acontecimentos, eu procurei o médico e aí fui encaminhado para um psiquiatra. E aí comecei o tratamento. E aí fomos descobrindo algo, com a experiência do médico. E ele me encaminhou para um tratamento terapêutico também. Aí comecei a fazer terapias e aí foi aquele baque. Fiquei deprimido, foi uma crise de depressão muito forte, porque eu gostava do que eu fazia, que era dirigir. E aí a família foi avisada e a partir daí foi só medicação e terapia. Muita consistência ali, entendeu? De buscar o tratamento. Eu saí o diagnóstico e aí eu fui encaminhado para ser internado. Mas a minha esposa preferiu usar a tese certa. Prender não é tratar. E aí ela me acompanhou uns dias no manicômio, que era o Hospital Adalto Botelho, na época. E aí eu consegui não ficar internado e vim tratar em casa, com medicação, terapia e muito apoio da família. Como a minha esposa não deixou que eu ficasse internado, aí nós continuamos de tempo em tempo indo ao psiquiatra e a terapia continuou, quinzenal. E nesse tempo todo aí, eu fui buscando tá melhorando dentro, eu mesmo buscando isso, e tomando a medicação e visitando sempre a terapia.
Olá, eu sou Camila, psicóloga e atuante do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial no Espírito Santo. Eu vim aqui para dizer para vocês que a primeira coisa que a gente precisa pensar no cuidado em saúde mental é a liberdade terapêutica. Os serviços de saúde mental hoje, os serviços de cuidado, de atendimento, eles precisam ter isso em mente, né? Que a manicomialidade precisa ficar lá atrás. Não adianta isolar, prender, asilar as pessoas e excluí-las do convívio social. Às vezes é necessário um cuidado mais intensivo, né? Um contorno maior, um cuidado, talvez até uma internação de curta permanência, mas sempre com suporte social, sempre com as pessoas que o sujeito gosta, que o sujeito confia por perto, né? Isso é extremamente importante para ele se sentir pertencente, não excluído. Nessa situação eu explico o cuidado, a importância do cuidado da família com seu ente querido. Que na medida que se ele não fica internado e você tem o tratamento em casa, a possibilidade de melhora é muito grande. E hoje eu estou aqui para dizer que eu sou uma prova viva disso. Então é necessário que a gente entenda que o primeiro lugar de cuidado é no território. Nada mais territorial do que a unidade de saúde, né? Então, tanto as unidades de saúde quanto os serviços de atenção psicossocial, os CAPs, existem equipamentos que lidam com as pessoas de diferentes formas, né? Por exemplo, existem serviços residenciais para o público que ficou muitos anos internado, que não tem mais moradia, que não tem mais família para onde ir. Então, existem várias estratégias de cuidado que vêm sendo construídas no Brasil desde o final da década de 70, quando o Brasil começa a discutir tanto o SUS, o Sistema Único de Saúde, quanto a redemocratização do país, quanto o cuidado em liberdade. Então, o movimento da reforma psiquiátrica e o movimento da reforma sanitária caminharam muito juntos no final da década de 70, anos 80. Tanto que a nossa Constituição de 1988 diz que saúde é um dever do Estado, é um direito de todos. E isso não inclui só a saúde física e biológica. A saúde mental está aí presente. A gente precisa se cuidar e contribuir para o cuidado dos outros. Como eu disse que a importância da terapia na vida da pessoa que tem um problema mental é importante, hoje eu levo uma vida quase normal. Eu digo 99,9%. O 1% eu digo que é a medicação que eu tomo, controlada, para não evitar surtos, né? E na medida do possível, a gente vai buscando a melhoria. E onde entra a psicologia, né? A psicologia, ela vem justamente questionar junto com esse movimento, né, essas práticas manicomiais que não estão somente dentro de modelos hospitalocêntricos, porque a prática manicomial, ela está em nós, né, ela está em todos os lugares. Então, a gente precisa sempre questionar essas práticas em nossas vidas, na nossa essência, nas nossas atitudes, nas nossas intervenções. Então, não cabe à psicologia construir mais barreiras para esse sujeito, né, que já tem inúmeras questões ali que o impedem de viver a sua própria vida, com cuidado, com cidadania, de acesso aos serviços, com integridade. Né? A gente, quanto psicólogo e psicóloga, a gente precisa estar junto com essa pessoa e desconstruindo essas barreiras, e não rotulando, e não construindo mais barreiras. Então, a psicologia, ela vem justamente neste sentido, né? Trazer junto com esse sujeito a possibilidade de viver, de experienciar, de habitar o território, de ter um cuidado em liberdade, né? De acessar os serviços, os seus direitos civis,
né, os seus direitos, suas questões éticas, de poder circular na cidade, né, de ter convivência familiar e comunitária, né. Após isso aí, eu peguei o tempo ocioso e voltei para a escola. Eu que tinha 4ª série primária, voltei e terminei o ensino médio, o ensino fundamental e o médio, e escrevi um livro que na capa tem o pico da doença, um navio atravessado na frente do ônibus, e o meu diagnóstico, que foi F20.9, que é a esquizofrenia não especificada, eu também escrevi um livro para dizer que eu sou bem mais forte do que essa letra e esses 3 números. E hoje eu vivo falando para outras pessoas, para que faz tratamento para pessoas que têm algum problema mental, alguma coisa assim parecido. A gente se reúne em coletivos e às vezes vou em alguma faculdade falar para os psicólogos e assim por diante. Hoje eu tenho tranquilidade na condução desse problema que tenho. Eu consegui ajustar o problema da esquizofrenia com a minha vida para a normalidade acontecer. Às vezes pode haver ouvir uma voz, ver alguns vultos, mas é bem diferente, porque é bem diferente do surto, né? Então, hoje eu digo que sou um cara, como eu disse, 99,9% normal. Então, eu faço até um apelo aqui para as pessoas que têm um problema mental, alguém da família, não deixar no anonimato. Acolhe ele e busca para evitar algumas tragédias na qual a gente acompanha nas televisões aí, nas redes sociais, a gente vê os relatos. Então que apareça, que vá, procure os CAPs, procure o psiquiatra, faça o tratamento, que assim como eu também melhorei, eu faço até uma analogia da minha melhora com a do John Nash, que foi Nobel de Economia em 1994. Ele era esquizofrênico, via vultos, ouvia vozes, e não foi preso em um manicômio. Ele também teve uma pessoa da família, alguém da família, que não deixou ele ser internado, por isso ele virou o Nobel. E aí, então, eu imagino que esses acontecimentos, se tiver o apoio familiar, e estando com a medicação, fazendo o tratamento, você busca dentro da racionalidade e consegue separar o real do imaginário. A reforma psiquiátrica brasileira, ela é um movimento, foi um movimento e continua sendo um movimento, mas ela se inicia no final da década de 70, 80, no período da ditadura militar, sob influência da reforma psiquiátrica italiana. E ela vem justamente questionar esse modo asilar, hospitalocêntrico, baseado em muitas violências na vida das pessoas, né? E a gente entende, né, e dentro dos estudos históricos, a gente compreende que as pessoas manicomializadas, né, institucionalizadas, elas são de diferentes formas, como pessoas, mulheres que transgrediam com as moralidades da época, gays, lésbicas, a população LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas pobres, né? Isso fala de uma manicomialização da vida, dos corpos desses sujeitos que rompiam com todas as tradicionalidades e moralidades,
né? E aí a gente vem com com o modo hospitalocêntrico, né, que vem com cuidado medicamentoso e outras violências, que é um modo excludente, que é um modo que rouba subjetividades, que não permite que o sujeito viva a vida. Hoje eu sinto uma pessoa curada, porque eu digo que esse CID, ele não é minha identidade, não me representa. E eu procuro estar passando isso para as pessoas que têm algum problema, alguma coisa, e também mostrando para os futuros psicólogos que a terapia ainda é um dos melhores remédios. E eu vejo que quando eu digo que venci, no livro que eu escrevi, o F20.9, que venci, é porque ele não é minha identidade, não me representa. E se eu venci, hoje eu tenho que passar para as pessoas que têm algum problema que a esquizofrenia, ela não me tornou em sombras. Então eu vejo que eu chego nos CAPs, na qual eu frequento e lá eu sou bem enfático em estar falando para as pessoas o que ocorre, buscando a normalidade ali, um com o outro, e estar convivendo com aquelas pessoas ali. E eu procuro também estar falando isso para os futuros psicólogos, que eu tenho esquizofrenia, posso morrer com esquizofrenia, mas não morrerei de esquizofrenia.